Destaques do dia. Piscicultura. Saiba sobre a importância do monitoramento da água dos tanques. Na Câmara, projeto altera a Lei de Política de Pesca para repovoamento de alevinos pelo poder público. No Senado, PL estende subvenção econômica a produtos extrativos de origem animal. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Dica técnica. Você sabia que a criação de peixes em cativeiro começou por volta de 3.000 a.C.? Foi com os sumérios, o primeiro povo a habitar a região da Mesopotâmia, que atualmente é o Iraque, compreendida entre os rios Tigre e Eufrates. No Antigo Egito, por volta de 1.700 a.C., além de alimentação, eram feitos então os estudos observando o comportamento dos peixes nos tanques de argila cozida. Os sacerdotes egípcios, eles podiam prever as cheias e as secas do rio Nilo com base na observação das mudanças do comportamento que os peixes apresentavam nesses tanques. A arte de criar e multiplicar peixes é denominada piscicultura, que é o ramo específico da aquicultura voltada para a criação de peixes em cativeiro. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, da FAO, a FAO, melhor dizendo, né? Enquanto a demanda mundial por pescado está crescendo em ritmo acelerado, as possibilidades de expansão da captura pesqueira estão caminhando para a extinção de algumas espécies. Diante dessa realidade controversa de escassez de pescados e de crescimento da demanda, a criação de peixes em cativeiro, que é a piscicultura, surge então como uma oportunidade promissora. Nesse caso, há duas opções na piscicultura: há peixes para alimentação e peixes para ornamentação, que são mantidos em aquários. A FAO considera que o único caminho para garantir a produção de pescados destinados a alimentar a população mundial seja via piscicultura. Um dos pontos principais para a piscicultura é o monitoramento da água dos tanques, quanto ao pH, turbidez ou transparência da água. E nós separamos hoje para você uma dica técnica da Emater MG sobre esse assunto. Quem vai falar então sobre esse assunto, os detalhes para a gente, é o coordenador técnico da Emater MG, Fernando Mendes. Dentre os fatores para acompanhamento de um projeto de piscicultura, de uma criação, nós temos que acompanhar os parâmetros de variação da água. E um desses fatores é com referência ao pH. O ideal é, quando está construindo o tanque, que o produtor faça análise do solo e leve ao escritório da Emater, para que possa ter a recomendação da dosagem correta de calcário. Porém, quando não tem essa análise do solo, nós já temos um parâmetro que é 300 gramas de calcário por metro quadrado de tanque. Um outro fator a ser observado durante a assistência técnica em piscicultura é a coloração da água, a transparência, a turbidez. A água não pode estar um verde muito escuro, né, nem um verde muito transparente. Portanto, nós vamos utilizar o disco de SEC, que vamos medir essa transparência e a turbidez da água. Esse disco de SEC, ele deve ser visto até 30 centímetros. Se chegar a 30 centímetros e ele desaparecer totalmente, significa que a água está muito turva, está muito saturada. Não tem problema se ele ultrapassar de 30. Não pode sumir até 30 centímetros. Caso o disco desapareça a 30 centímetros, tem que ser tomada algumas providências pelo piscicultor. Seriam a renovação da água do tanque, aumentar o volume para que essa água possa ser renovada. Segundo, avaliar a quantidade de ração a ser utilizada, se está dentro da quantidade de peixe. Terceiro, talvez a reduzir a população de peixes para que possa reduzir o índice de turbidez. Um outro fator importante a ser feito a análise da água é observar, através da coloração da água, a composição do plâncton existente. Esse teor de plâncton
irá trazer influências, principalmente algumas espécies que são mais filtradoras, que vão aproveitar melhor esse plâncton que é originado através da fertilização da água. Principalmente na fase inicial, no caso específico da tilápia, tem essa capacidade de filtrar mais a água do que outras espécies. Isso aí poderá trazer, inclusive, a redução no consumo de ração e um melhor ganho de peso na fase de alevinagem. Essa análise é feita visualmente, observando a dosagem, a quantidade de plâncton existente no fundo do copinho. Qualquer dúvida, procure o técnico da Emater. Deve-se monitorar a água, a qualidade dela nesse cultivo, porque a água possui todas as características químicas, físicas e biológicas que interagem individualmente ou coletivamente, influenciando o desempenho da produção. Portanto, a qualidade da água é crucial para diferenciar o lucro do prejuízo na piscicultura. O pH ideal da água para a piscicultura deve estar entre 6,5 e 9, o que pode ser avaliado com uma fita medidora comercializada nas casas da piscicultura. Já para avaliar a turbidez, é usado então o disco de SEC, como disse o especialista, que é um disco circular em preto e branco, também encontrado nas lojas de produtos para o setor. Sobre a temperatura, cada espécie tem uma temperatura na qual melhor se adapta e se desenvolve, sendo então essa temperatura chamada de temperatura ótima. As temperaturas acima ou abaixo do ótimo influenciam de forma a reduzir o crescimento. Em caso de temperaturas extremas, podem acontecer mortalidades. Quanto mais baixa for a temperatura, mais rico em oxigênio será o meio aquático. Quanto mais alta for a temperatura, menor será a quantidade de oxigênio na água. O metabolismo dos peixes é maior à medida que aumenta a temperatura. Os peixes de águas tropicais geralmente vivem bem com as temperaturas entre 20 e 28 graus. O apetite máximo será entre 24 e 28 graus Celsius. Já entre 20 e 24, eles se alimentam bem, mas abaixo desse patamar, o apetite dos peixes decresce rapidamente. Acima de 28 graus Celsius, os peixes perdem o apetite totalmente, podendo ocorrer mortalidade em temperaturas acima de 32 graus Celsius. Viu quanto é importante a temperatura aí na piscicultura? A água que apresenta cor verde é mais indicada para a criação de peixes como carpas e tilápias, porque demonstra a existência de elementos básicos para a manutenção da vida aquática. As colorações azuladas ou azuis verdeadas indicam também boa produtividade. Já águas cristalinas indicam basicamente uma baixa produtividade do viveiro. Estas águas devem ser corrigidas para que os peixes encontrem o alimento. Isso se faz através de adubação ou fertilização da água. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? Notícias Rurais do Congresso. Vamos voltar a falar sobre peixes. Está tramitando na Câmara dos Deputados um projeto de lei 2497/19, que inclui, entre as competências do poder público contidas na Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Pesca, o repovoamento de alevinos, embriões de peixes, nas águas interiores e continentais, com a utilização de espécimes apropriadas para cada região e ambiente. O projeto altera a Lei 11.959/09, que estabelece a política da pesca. Segundo a lei, o poder público deverá conciliar o equilíbrio entre o princípio da sustentabilidade dos recursos pesqueiros e a obtenção de melhores resultados econômicos e sociais. Segundo a deputada Aline Gurgel, ela é do PRB do Amapá,
que propôs então o projeto juntamente com os deputados Luiz Carlos, do PSDB, também do Amapá, e Vavá Martins, do PRB do Pará. Tão importante quanto o reflorestamento das áreas desmatadas, na promoção da recuperação de ecossistemas está o repovoamento de rios e lagos, cuja população de peixes está cada vez mais escassa. Segundo a agência Câmara Notícias, os autores argumentam que a iniciativa tem respaldo nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Esses objetivos consistem em um plano de ação para as pessoas e para o planeta, visando a prosperidade. O projeto será analisado conclusivamente pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e de Constituição e Justiça e Cidadania. Para você dar uma opinião sobre esse projeto, você pode acessar o nosso site e na publicação desta matéria clicar no link. E está tramitando no Senado o projeto de lei 2104/19, que estende a subvenção econômica a produtos de origem provenientes do extrativismo sustentável. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem de Paula Groba, da Rádio Senado. A proposta estende a subvenção econômica para produtos extrativos de origem animal, provenientes de manejo sustentável. A subvenção ocorre quando, por meio da equalização, o governo cobre a diferença entre a taxa de juros praticada no mercado financeiro e a taxa efetivamente paga pelo produtor. A proposta ainda detalha que a subvenção será autorizada para pequenos silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, povos indígenas e integrantes de comunidades remanescentes de quilombos e de comunidades tradicionais. O relator do projeto na CMA, Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, apresentou relatório favorável ao projeto, afirmando que a lei atual exclui inúmeros produtores que poderiam se beneficiar das políticas de preços mínimos, a exemplo daqueles que manejam a fauna aquática. Caso do pirarucu, conhecido peixe da região amazônica. Hoje, o pirarucu manejado não se enquadra como produto agropecuário, nem como produto vegetal de origem extrativa. É fundamental proporcionar a continuidade das atividades extrativistas dos agricultores familiares, sejam elas vegetais ou animais, assegurando a sustentabilidade desse segmento. Trata-se, portanto, da proposição que favorece o alcance simultâneo do tripé da sustentabilidade, o ambiente, o econômico e o social. Da Rádio Senado, Paula Groba. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.